Por muitos séculos, a Irlanda foi um dos países mais pobres da Europa. No entanto, a economia do país simplesmente cresceu de um jeito nunca antes visto em nenhuma outra nação ao redor do mundo. Nos dias de hoje, a Irlanda se destaca como um dos países mais prósperos no planeta, ultrapassando até mesmo nações como a Suíça, Catar e Emirados Árabes Unidos. Mas apesar de todo esse êxito, aproximadamente 70% dos jovens irlandeses consideram deixar o país, principalmente devido à sua atual situação econômica. A narrativa de sucesso da Irlanda não é tão perfeita quanto ao que realmente parece. No final dos anos 80, ela permanecia entre os países menos desenvolvidos da Europa Ocidental. A reviravolta só aconteceu com a entrada da Irlanda na União Europeia, adotando estratégias para atrair empresas estrangeiras por meio de benefícios fiscais e incentivos econômicos. Com isso, corporações de peso dos Estados Unidos, como a dele e a Microsoft, estabeleceram-se no país, impulsionando assim a economia da Irlanda. Nas décadas de 90 e 2000, o país experimentou um crescimento equiparável a economias como a Singapura e a Coreia do Sul, ganhando a alcunha de Tigre Celta. Já em 2008, a Irlanda confrontou uma crise econômica global e optou por ampliar sua estratégia de tributação baixa, praticamente zerando os impostos. Efetivamente, o país transformou-se em um paraíso fiscal, onde muitas empresas estrangeiras passaram a tributar todos os seus lucros na Irlanda, arcando assim com impostos mínimos. O país ficou com uma pequena fatia de um bolo imenso, emergindo da crise como uma tigre celta, experimentando assim um crescimento mais acelerado do que nunca, eventualmente ultrapassando não só os países europeus, assim como os restantes ao redor do mundo. Diferentemente da maior parte de sua história, a Irlanda testemunhou um aumento populacional, já que as pessoas deixaram de sair do país, pois muitos trabalhadores altamente remunerados do setor tecnológico começaram a chegar para trabalhar nas grandes empresas de tecnologia que se estabeleceram no país. A Irlanda ganhou destaque como um novo Silicon Valley europeu e viveu seu milagre econômico. A nação se mantém no topo como um dos países mais ricos do mundo até os dias de hoje. Entretanto, surge o paradoxo. Se tudo está indo tão bem, por que seus habitantes querem partir da Irlanda? Bom, o sucesso da Irlanda começa a desmoronar quando examinamos mais de perto. Em 2022, uma pesquisa revelou que 7 em cada 10 irlandeses entre 18 a 24 anos estão considerando seriamente deixar o país, insatisfeito com a qualidade de vida, e uma das principais razões é a crise habitacional. A Irlanda enfrenta já há vários anos uma crise habitacional notavelmente séria, devido a políticas governamentais que dificultam a construção de moradias urbanas e favorecem a oposição e a obstrução de novas construções. O resultado disso é uma crítica escassez de moradias, tornando assim inacessíveis para a maioria das pessoas. Há 2 anos atrás, apenas 850 moradias estavam disponíveis para aluguel em todo o país, que possui uma população de 500 mil habitantes. Isso resultou em cenas estranhas, como centenas de pessoas esperando nas ruas de Dublin para ver um apartamento disponível para alugar. Apesar dos inúmeros protestos e das promessas do governo irlandês, pouco foi feito para resolver essa crise. No entanto, a habitação é apenas um exemplo de um problema mais amplo. A Irlanda está notavelmente mal administrada em vários aspectos, apresentando falhas na construção de infraestruturas básicas e na gestão de serviços públicos essenciais. O país enfrenta dificuldades para construir estradas e infraestruturas energéticas, e seu sistema de saúde está continuamente saturado e com recursos financeiros básicos insuficientes. O paradoxo aqui é que, apesar do histórico econômico positivo, ainda persistem desafios significativos na governação interna do país. A sua notável reputação, na prática, não parece estar à altura do seu atual status. Uma explicação possível é que a riqueza da Irlanda não é tão concreta quanto o que parece, e o suposto milagre econômico pode nunca ter sido verídico. De uma forma mais detalhada, a Irlanda exibe um PIB per capita extremamente elevado, o qual é o indicador mais predominante para avaliar o desempenho econômico de um país. Embora a economia irlandesa possa parecer muito à frente das demais, ao examinar outras estatísticas você pode notar outras coisas. Por exemplo, o salário médio é relativamente alto,
mas não está alinhado com o PIB. Na verdade, o salário médio na Irlanda é inferior ao da maioria dos países escandinavos e equiparável ao de nações como Holanda, Bélgica ou Áustria. Contudo, o PIB per capita da Irlanda é significativamente superior ao desses países, sendo quase o dobro. Outras estatísticas indicam uma tendência semelhante, como a renda familiar disponível na Irlanda, situando o país abaixo da média da União Europeia. Em outras palavras, há uma grande disparidade entre os dados que sugerem a aparente riqueza da Irlanda e a verdadeira prosperidade das pessoas que lá vivem. Isso resulta em uma teoria amplamente aceita por muitos economistas, porém rejeitada pelo governo irlandês. Essa teoria diz que a Irlanda não é tão rica quanto o que aparenta no papel. Isso ocorre porque o PIB irlandês é impulsionado principalmente por empresas globais que transferem seus lucros para a Irlanda. Mesmo que esses ganhos não tenham origem no país, eles impulsionam o PIB da Irlanda. Porém, os lucros saem do país sem realmente contribuir ou pouco contribuem para a economia do país. Isso ficou conhecido como economia duende, um sistema em que o PIB do país não reflete a verdadeira condição econômica do cotidiano. Na prática, a Irlanda não pode ser caracterizada como um país rico. Seu modelo econômico específico pode ser descrito como uma narrativa de duas Irlandas, onde uma é rica e a outra é carente e pobre. Embora as estatísticas do PIB possam indicar que a Irlanda está prosperando, a realidade é que o cidadão médio irlandês não se assemelha em nada ao desenvolvedor de software do Google, que trabalha para as grandes empresas de tecnologia. Essas corporações empregam apenas uma pequena fração da força do trabalho irlandesa, enquanto a maioria está inserida na economia doméstica do país, desvinculada das grandes empresas de tecnologia e com salários extremamente baixos. Enquanto a Irlanda rica obtém a maior parte da atenção, a Irlanda carente, que passa amplamente despercebida, representa a realidade cotidiana da maioria da população. Além disso, a contabilidade mágica do país oculta muitas deficiências na economia que seriam prontamente visíveis de outras maneiras. Por exemplo, a Irlanda possui uma das maiores dívidas nacionais do mundo. Porém, como a dívida nacional geralmente é comunicada em relação ao PIB do país, isso passa despercebido. Atualmente, parece que a Irlanda está indo bem, mas ao desconsiderar o PIB, percebemos que a situação não é tão promissora quanto que aparenta. Como afirmou o economista Aaron Leviston, entre aspas, as estatísticas são como os biquínis, sugerem muito, mas ocultam o essencial. Até o momento, a Irlanda conseguiu mascarar a verdadeira natureza de seu suposto milagre econômico. Entretanto, essa condição pode não persistir por muito mais tempo, pois a luta contra os paraísos fiscais está se intensificando, e os dias em que a Irlanda poderia arrecadar impostos das grandes empresas estrangeiras pode estar se aproximando do fim.